Imagine uma ilha tropical, misteriosa aos ingleses, onde um sujeito de caráter duvidoso faz experimentos bizarros. Esse é o lar de Monroe, que recebe as visitas do náufrago Pendrick e Montgomery, sujeitos que logo vão ficar horrorizados com aquilo que encontrarão na ilha. Criaturas ridículas e um cientista louco. Isso tudo é absurdo, mas é também a história de Ilha do Dr. Monroe. Para entendermos o que essa narrativa tem a dizer, precisamos desenrolar o contexto dessa história, o colonialismo, a eugenia e uma reflexão sobre o lugar da ciência, assim como as ideias de um gênio da ficção científica. Então, se preparem, pois hoje veremos maravilhas e horrores na famosa ilha do Dr. Monroe. Nossa história começa na famosa Inglaterra da Rainha Vitória, a tal da Inglaterra vitoriana, que basicamente foi o momento da Pax Inglesa, que, assim como a Pax Romana, tem muito a ver com o imperialismo. Afinal, foi basicamente o apogeu do Império Britânico, que ia de ponta a ponta do globo e tornou-se o tal império onde o sol nunca se põe. Nessa época, a Inglaterra era basicamente o maior império conhecido da história, e continua sendo, ninguém ficou tão grande assim depois. Nessa época, a industrialização inglesa estava bombando, e a ciência vinha se desenvolvendo num ritmo sem precedente histórico. De um lado, havia a Inglaterra imperialista e violenta da Guerra do Ópio das colônias nas Índias. Do outro, a Inglaterra civilizada e ilustrada, cheia de bons modos que contrastavam com a sua postura beligerante e crescente desigualdade social. Além disso, também foi uma era de maravilhas nunca antes vistas. Estamos falando de novos meios de transporte, como trens e metrôs, de novidades como a fotografia, eletricidade, telégrafo e telefone. E ninguém sabia muito bem onde é que a ciência poderia chegar. É por isso que nessa época não surge, mas se desenvolve e ganha seus grandes expoentes um gênero literário e que hoje também é cinematográfico, que a galera gosta bastante, inclusive eu, que é a ficção científica. A Inglaterra vitoriana foi o espaço de alguns dos grandes clássicos desse gênero, como, por exemplo, Frankenstein de Mary Shelley, ou como O Mundo Perdido do Sir Arthur Conan Doyle, que foi o mesmo cara que escreveu Sherlock Holmes. Então, se você assistiu Sherlock Holmes, você tem mais ou menos uma noção de que Inglaterra a gente está falando. Foi nesse contexto em que nasceu H.G. Wells, autor da Ilha do Dr. Monroe, O Homem Invisível, Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo, além de muitas outras obras-primas inaugurais do gênero. O grande diferencial do Wells é que ele não escrevia só literatura de ficção científica. Na verdade, ele também escrevia jornalismo científico, de tal forma que as obras dele sempre relacionavam reflexões e novidades dos avanços que a ciência encontrava com questões humanas, questões que na literatura dele ficam muito explícitas. A Ilha do Dr. Monroe é um exemplo perfeito disso, pois se trata de uma história e que explora o lado grotesco e antiético de certas aspirações do Império Inglês. Em primeiro lugar, Monroe era um médico à la Dr. Fritz, que fazia uns experimentos bem antiéticos. Monroe roda dentro da Inglaterra, então foge e começa a operar numa ilha onde ninguém vai se incomodar com as suas loucuras. Loucuras que, vale destacar, estão bem escoradas na realidade. Afinal de contas, se você olha a obra, Wells tem uma habilidade impressionante de costurar conceitos de química e fisiologia com essa história completamente cabulosa e bizarra de maneira muito natural. O livro é impressionante nesse sentido, inclusive. Nessa ilha, temos humanos animais, sujeitos ao poder e aos experimentos de um britânico civilizado da Inglaterra modernosa. O debate proposto por Wells é justamente nas linhas de quais seriam os limites éticos da ciência. O que acontece quando não refletimos moralmente sobre as tecnologias, mas também passa por uma espécie de autocrítica sobre a postura dessa potência colonial que desumaniza e controla diversos povos e lugares mundo afora. Enfim, esse tema fica extremamente claro no livro original, mas ele é um pouco perdido nas adaptações que foram feitas, porque tem muita adaptação chacota. Yeah, that's much better.
God, yes. De um jeito ou de outro, estamos falando de um texto clássico, de um autor original, genial e crítico de seu tempo, cujas reflexões chegam até os dias de hoje e ainda fazem muito sentido. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E é isso aí. Um gigantesco abraço. E tchau, tchau.